Qual Deus você prefere, o do Novo ou do Velho Testamento? Não são poucos os cristãos, mesmo entre aqueles um pouco mais conhecedores dos textos bíblicos, que dizem gostar bem mais do Deus do Novo Testamento, mesmo sabendo que se trata do mesmo Deus. Isto acontece, basicamente, porque no Velho Testamento, vemos o Criador ordenando a destruição de povos e nações inteiras, localizadas em terras que foram prometidas à descendência de Israel. Também, antes, houve a grande destruição de toda a humanidade, através do conhecido dilúvio, bem como, posteriormente, a destruição de Sodoma e Gomorra, além dos castigos terríveis à própria nação de Israel. Sobre toda esta questão, aqui de forma resumida, podemos fazer algumas análises importantes para, ao final, oferecer uma visão mais adequada destes aspectos da realidade divina. De fato, de antemão, devemos saber que Deus, apesar de todo amor para com o homem, cheio de compaixão e misericórdia, quanto à sua justiça, não aceita o pecado e, quando as coisas chegam em um determinado nível, sobem aos céus, e então a ira de Deus, que é terrível, é derramada. Como veremos, seu objetivo para com a humanidade é o de criar uma família e, para os que não se enquadrem nesta condição, a qual é detalhada nas mensagens bíblicas, restam para estes, as ações descritas do Deus que é fogo consumidor. Não nos enganemos, esta é a realidade da vida que não termina com a conhecida morte. A seguir, as considerações que estão divididas em tópicos. Antes, por favor, peço seu like e sua subscrição, logo abaixo, fico agradecido. Tópico 1. Deus é imutável, Ele não muda, é o mesmo, hoje e eternamente. A Bíblia relata isto em diversas passagens, mostrando que Ele continua sempre sendo amoroso, justo e fiel. Seus planos e propósitos não se alteram. E, neste contexto, torna-se absolutamente necessário o destaque para a citação Deus é justo. Não dá para amenizar, atenuar ou aliviar. Ele é totalmente santo, o pecado não pode estar em sua presença e a justiça exigida por ele é tão rigorosa, mas tão rigorosa, que seria preciso cumprir com os 10 mandamentos, sem tropeçar nem mesmo em uma vírgula para estar debaixo de suas mãos, e não nas mãos do grande inimigo das nossas almas. Todavia, conhecendo a natureza do ser humano depois da queda no Éden, ele sabia e desejava mostrar ao homem a impossibilidade de ele cumprir com esta justiça dos 10 mandamentos. Então, considerando o tempo linear da humanidade, o Criador estabeleceu uma provisão desde antes da fundação do mundo, determinando que a reconciliação do homem para com ele, já não seria mais através de se cumprir com os 10 mandamentos, mas, sim, exclusivamente através da graça, ou seja, do Novo Testamento. Tópico 2. Deus odeia o pecado porque Ele é santo e o pecado destrói o que Ele ama, a humanidade. O pecado é a antítese da natureza divina, representando injustiça, maldade e rebelião que causam sofrimento e afastam o ser humano de Deus. Assim, no Velho Testamento, vemos o Criador destruindo povos por completo, tal como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Seus pecados eram de tal magnitude e absolutamente tenebrosos, entre tantas práticas para servirem seus deuses, estava o sacrifício humano, inclusive de filhos. Tópico 3. E qual foi a razão da nação de Israel também não ser destruída? Ao escolher Abraão como semente de uma nação, seu propósito era de se fazer presente junto a este povo, de forma especial e sobrenatural, dando-se a conhecer em grande medida, por isto é também chamado o Deus de Israel. Este povo deveria ser totalmente obediente, inclusive por terem testemunhado manifestações divinas de grandiosidade inimagináveis. O propósito era que, por este seu relacionamento, Israel seria como que uma espécie de testemunho, fazendo que as demais nações, inicialmente através da fama pelas maravilhas ocorridas, obtivessem um maior conhecimento de Deus e da profundidade de seus atos. Todavia, eis que, apesar de todas as maravilhas e experiências que contemplou e vivenciou e, por isto mesmo, os pecados desta nação de Israel acabaram por ser maiores que dos demais povos, pois, vieram a adotar na mesma escala os falsos deuses e as práticas desta relação. Portanto, Israel também deveria ser totalmente destruído. Todavia, o soberano Criador havia prometido a Abraão que, através dele e de sua descendência da promessa, todas as nações seriam abençoadas. E ele não voltaria atrás em sua promessa. Assim, não apagou Israel da face da terra, mas passou a falar em um remanescente para o fim dos tempos. Em razão das suas reiteradas rebeldias, quando se prostituíram com os deuses pagãos, tem sido marcante ao longo da história, as tragédias acontecidas com este povo.
E, ainda hoje, Deus faz com que Israel tenha toda uma interação e convivência muito complicada com as outras nações e parte de suas pessoas. Interessante que na palavra o Criador profetizou para o fim dos tempos que Israel e Jerusalém seriam um cálice de tontear para todas as nações. Enfim, são muitas as razões pelas quais se diz que Israel é o relógio de Deus na terra. Dá-se o entendimento de que Deus colocou Israel no centro dos acontecimentos mundiais, até como testemunho para todos os povos, e dentre estes povos, muitos são os seguidores que pelo Novo Testamento são considerados Israel espiritual. E é verdade, o Criador afirma que os judeus são ramos legítimos da figueira e que estes seguidores são como que enxertados na figueira. Quer dizer, as promessas para o remanescente de Israel foram também destinadas aos verdadeiros e comprometidos seguidores de Jesus. Mesmo permitindo tanto sofrimento e tragédias para Israel, Deus afirma categoricamente que amaldiçoa todos que amaldiçoem a esta nação, a quem chama de menina de seus olhos, declarando ainda mais, que sempre estará ao lado desta nação, contra tudo e contra todos que não o sirvam. Tópico 4. Qual seria a razão da existência da humanidade como criação divina? Como a palavra ensina que tudo deve ser para a glória de Deus, a razão primordial também é esta. Entretanto, por esta mesma palavra, tida como do próprio Criador, somos levados a crer, seja por escrita bíblica ou por análises dedutivas da mesma, que o grande e maior propósito de Deus é ter uma família. E para ser membro desta família, tornando-se filho do soberano Criador, por adoção de Jesus, é necessário amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o conhecimento. Para isto foi estabelecido um caminho, no qual, o homem natural, ainda sem o conhecimento espiritual de Deus, deve abandonar qualquer raiz de soberba, arrogância e sentimento de autossuficiência, para que sem ainda qualquer conhecimento convicto das promessas, se entregar ao senhorio e salvação pela fé. Sem ela não se chega a Deus. O Manual do Criador descreve que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Notadamente para aqueles que já avançaram pelo chamado caminho da reconciliação, a fé passou a ser a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E esta certeza progressivamente decorre das experiências e da intimidade alcançada com o Criador. Tópico 5. A graça em Jesus Cristo se trata de um presente inigualável, cujo roteiro e fatos o próprio Deus afirma que seria considerado loucura para os que se perdem, mas sabedoria para os que pela fé procuram salvação. No Velho Testamento, aparece Deus afirmando: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Como que dizendo que assim não teria jeito, não teria solução para a sua desejada família. Daí, no Novo Testamento, pela nova aliança entre o Criador e o homem, se descreve que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, na carne, como homem, despojado de toda a sua glória, e como tal, em tudo semelhante a nós, seres humanos, para que todos os que nele creiam, seguindo-o, tenham vida eterna e se transformem por adoção em Cristo Jesus, em Filho de Deus, irmão do primogênito Jesus homem. Assim, Jesus veio para receber nele mesmo os nossos pecados e assim quitar esta dívida para com Deus, o Pai, promovendo esta reconciliação e afastando também a maldição do Criador sobre a humanidade, surgida em função da queda do primeiro homem, Adão. Qual é a razão do homem não poder ele mesmo pagar esta dívida e espiritualmente voltar para Deus, tendo com ele comunhão? Vemos pela leitura de fatos descritos na Bíblia e, em boa parte, como mistério divino, que a dívida por pecados exige como pagamento o derramamento de sangue de um homem justo, sem pecados, nem o original e nem os cometidos em vida. Esta condição simplesmente não existe. Então, Deus usou a provisão por ele criada, enviando seu Filho Jesus, nascido na carne, porém, gerado pelo Espírito Santo. Assim tendo sido gerado, não recebeu em si o pecado original e também não pecou enquanto homem, daí a citação de o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Seu sacrifício em nosso lugar precisava ser na cruz, porque todos que eram crucificados eram considerados malditos. Desta forma, ele derramou seu sangue, com o qual individualmente podemos pela fé e pela entrega ao senhorio e salvação de Jesus, usar para lavar os nossos pecados, como também, ao mesmo tempo, nos vermos livres da maldição colocada sobre o homem. Diga-se também, algo interessante que poucos se dão conta, todos têm a noção do grande sofrimento de Jesus em todo o seu processo de crucificação, todavia, poucos percebem o momento em que teve início o seu maior sofrimento. Isto aconteceu quando no Getsêmani, foi colocado sobre ele todos os pecados e maldição da humanidade. Ele retratou-se como sentindo uma angústia e pavor indescritível, passando a suar sangue.
Tópico 6. Voltando à questão da preferência do Deus do Novo Testamento. Ora, vindo Deus em forma de homem, na pessoa de Jesus Cristo, como tal, ele pode sentir toda a nossa fraqueza e limitação por causa da contaminação no homem da maldade que não permitiria mais ele ter comunhão com o Criador. Certamente, podemos deduzir que o Deus Pai, acima de todo o bem e de todo o mal, não contenderia mais com o homem. Então, a partir do sacrifício consumado de Jesus, a tratativa do homem passou a ser com Jesus homem em seu presente inigualável, ou seja, a chamada graça para a salvação. Dado a sua grande compaixão, não poucas vezes Jesus chorava vendo, de um lado o sofrimento e, de outro lado, a situação da maioria que, usando de seu livre-arbítrio, permaneciam e a cada geração continuam permanecendo na ausência de Deus, com as consequências terríveis desta realidade. Jesus falou muito sobre isto e existe uma passagem bíblica que sintetiza bem toda esta extrema gravidade, quando taxativamente afirmou: Não tenham medo de quem pode vos matar, tenham medo, sim, daquele que além de poder matar, pode vos mandar para o inferno. Parece ser natural que muitos pensem que Deus, sendo amor e cheio de misericórdia e compaixão, possa permitir tal inconcebível desgraça ao ser por ele criado. Não se engane, imagine todos os pecados monstruosos que um homem possa cometer, pois bem, nenhum destes pecados é maior do que negar o inigualável presente dado por Deus. Aqueles que seguem a Jesus, enquanto estiverem na terra, ele os vê através do seu Filho Jesus, usando os méritos deste para com todos aqueles. Enfim, como está descrito, os planos de Deus não podem ser frustrados, ele terá sua família. Quanto aos demais, é dado ao homem saber que ele precisa deste caminho para se reconciliar com o Criador, do contrário já estará condenado. Devemos nos lembrar que não é difícil de se imaginar a diferença entre aqueles que vivem em um ambiente em que tanto se fala de Jesus, até mesmo cansativamente para alguns, em relação a tantos outros que em situações diversas muito pouco ouviram sobre a mensagem das boas novas. A grandiosidade de Deus é de tal magnitude que, muito da profundidade de suas coisas, são mistérios até mesmo para aqueles seguidores de Jesus, os quais sabendo bastante pela palavra, como pela comunhão e revelações pessoais, também possuem a limitação quanto às coisas que ouvidos não ouviram, olhos não viram e nem jamais penetrou na mente humana. Nestes mistérios não se inclui aquilo que é taxativo na palavra, como aquilo que já aqui está descrito. A título de curiosidade, todos já devem ter ouvido a frase Deus e o diabo. Ela parece dar a conotação de um mesmo plano para ambos, e esta concepção está absolutamente errada, pois Deus é o Criador e o diabo é criatura. Assim, é de se entender que o provável e mais correto seria dizer Jesus, homem, ou seja, aquele que veio na carne e habitou entre nós, do outro lado, mas já derrotado no tempo de Deus, o diabo. Esta criatura, expressão maior do mal, veio para destruir o homem, matar e roubar, enquanto Jesus veio exatamente para destruir estas obras do diabo. Mais uma vez, lembrando que Deus está acima do bem e do mal, isto tem grande significado. Que as bênçãos do Criador sejam com todos, saibam que a arca, esta agora do Novo Testamento, está prestes a seguir viagem rumo à cidade celestial. Os sinais dados por Jesus para isto, estão acontecendo de maneira incrível. Mais uma vez, peço sua colaboração.